Olá, queridos. Estamos aqui para, mais uma vez, estudar a palavra e falar de algo que está acontecendo, que está assustando o mundo. Pegue a sua Bíblia. Mateus, capítulo 24, verso 6, nos diz assim: Ora, ouvireis falar de guerra e rumores de guerra, mas não vos assustei, porque ainda não é o fim. Bem querido, bem querida, já peço que você nos ajude aí com o seu like, já peço que você compartilhe o vídeo, porque vamos estar tratando nessa edição especial de um assunto por demais importante, que é a guerra no Oriente Médio, a guerra em Israel. Bem, estamos diante de uma situação que abala o mundo. Estamos diante de uma situação que muitas pessoas pensam ser um grande sinal profético que está acontecendo ali no Oriente Médio. Bem, estávamos em paz e essa paz ela se reverberava ali naquele local, talvez a muito custo. E então, a partir do dia 7 de outubro, um ataque terrorista do Hamas faz com que deflague um contra-ataque de Israel ali no território da faixa de Gaza. E aí muitas pessoas perguntam por que está acontecendo essa guerra. Seria isso um sinal do fim? Seria uma guerra que pode ecoar e se tornar então uma guerra bem maior? Mas querido, querida, não vos assustei, diz a palavra de Deus, porque ainda não é o fim. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, e no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, Jesus, ele faz uma previsão profética das últimas coisas que aconteceriam até o fim. E ele explica que haviam guerras, rumores de guerra, e que isso ia ser uma crescente até chegar ao fim. Mas em nenhum momento Jesus disse que essa ou aquela guerra seriam guerras finais ou guerras mais importantes ou menos importantes. Uma guerra é realmente uma coisa ruim. A perda de vidas humanas. Nós ainda nem vimos terminar a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e nós já estamos testemunhando uma guerra que acontece a partir de um ataque do Hamas, ataque de uma organização terrorista, o Hamas, contra Israel. E a partir de então Israel responde, contra-ataca, e o clima no Oriente Médio, o clímax no Oriente Médio é na realidade um ambiente de muita tensão. Por que um ambiente de muita tensão? Nós vamos dividir a nossa fala em 3 momentos. Vamos dividir a fala primeiramente em antecedentes. Vamos dividir a fala em causas e não causas. E depois então consequências, para que você possa entender melhor o que está realmente acontecendo em Israel. Primeiro vamos para a antecedência. Mas eu não quero aqui fazer uma busca de antecedência num passado longínquo. Eu quero trabalhar num passado recente. Sabemos que os conflitos que acontecem ali no Oriente Médio, especificamente ali na Palestina, entre Israel e os demais que estão ao seu redor, vem acontecendo há muitos anos. E sabemos que Israel é a nação ou o povo que mais foi expulso do seu lugar, que mais foi retirado do seu lugar e retornou para o seu lugar ao longo de milênios.
Mas nós não queremos trabalhar aqui as causas e não queremos aqui trabalhar também os acontecimentos da Antiguidade ou da Idade Média, são acontecimentos mais longínquos. Nós temos uma série que nós estamos trabalhando sobre Israel. Nós estamos no 3º episódio, mas vamos fazer episódios até o episódio 16 ou 17. E você terá uma oportunidade de ver, então, esses problemas que acontecem naquele território desde muito antes, desde muito antigo. Mas agora, eu quero que apenas nós nos fixemos com coisas mais recentes. Então podemos dizer que, de forma mais recente, na virada do século XIX para o século XX, nós tínhamos ali a ocupação otomana. E com a saída da ocupação otomana, isso aí próximo à Primeira Guerra Mundial, aí então nós temos a ocupação britânica naquele território. E com a ocupação britânica, não somente no território de Israel, mas em todos aqueles territórios que hoje nós chamamos de países árabes, que não são países árabes, mas são países muçulmanos. Então, quando a ocupação britânica acaba naquele lugar, há então um desejo naquele povo, nos nativos da terra, quer sejam eles palestinos ou quer sejam judeus, de construírem para si uma pátria em que eles possam então ser representados. E aí nós temos a culminância então com a Segunda Guerra Mundial. Nós temos a Segunda Guerra Mundial, onde são mortos entre 6 a 13 milhões de judeus pela Alemanha nazista. E depois então da Segunda Guerra Mundial, a Liga das Nações, ou as Nações Unidas, elas resolvem então devolver um Estado para Israel e criar também um Estado para a Palestina. Só que isso não acontece, não é criado 2 Estados, é criado o Estado para Israel, o Estado para a Palestina então entra em demanda, não acontece a criação desse Estado, então beirando aí meados do século XX, e Israel então se constitui ali, recebe apoio da ONU, dos Estados Unidos, Israel proclama sua independência, e logo depois, então, de 48, nós temos então deflagrado ali um outro conflito, que é o conflito israelense. E aí nós temos uma série de conflitos, nós temos uma série de guerra, nós temos guerra de Israel com a Síria, temos de guerra de Israel com o Líbano, temos guerra de Israel com o Egito, nós temos uma série de conflitos, e esses conflitos então vão demarcar a região, vão fazer com que aquela região ela tenha novas características, vai haver uma geopolítica diferenciada naquele lugar. E a partir de então, nós começamos então com o Estado de Israel, e a partir de 67 nós temos ali a vitória de Israel sobre seus inimigos, Israel então se tornando uma potência naquele lugar, e mais tarde nós temos conflitos e mais conflitos, sempre temos guerras e mais guerras ao ocorrer das décadas, e agora então com instrumentação justamente de grupos armados que dizem que estão representando a Palestina. E nós temos ali então a criação na década de 80 ali do Hamas, que vai então dar um golpe na década, no começo do ano 2000, lá por 2005, 2007, então vai tomar conta daquele lugar. Israel vai fazer a retirada do seu povo dali, o restante que tinha de judeus, de forma incisiva. Israel vai tirar os judeus daquele lugar, e então a faixa de Gaza fica sobre o comando das autoridades palestinas, que vão se discutindo e vão se revezando ali em partidos representantes. Por último, então, o Hamas dá um golpe sobre o Fatah, e então o Hamas comanda a faixa de Gaza. Os territórios são fatiados, então surge ali a Cisjordânia, e Israel fica sendo comprometido. O grupo Hamas, ele então passa a chefiar, passa então a manobrar, passa então a administrar ali aquele povo com mão de ferro, e passa então a receber todas as benesses necessárias, e não aplica isso no povo palestino,
mas aplica isso numa guerra particular contra os israelenses. Bem, do outro lado, os israelenses mais extremistas procuram então adquirir territórios ali na Cisjordânia, acirrando mais ainda o conflito, e nós temos então um problema instalado que, a meu ver, prejudica muito ambas as partes e dificulta a criação de um Estado democrático na Palestina. Bem, mas não devemos esquecer que nada justifica o ataque de 7 de outubro. Um ataque que foi surpresa, um ataque que foi de uma operação terrorista, que causou estragos, que sequestrou pessoas, que danificou o Estado de Israel, trouxe prejuízo e também traz Israel para questões de contra-ataque que pode então prejudicar mais ainda as questões geopolíticas naquela região. Bem, podemos dizer o que não é essa guerra. Eu quero, meu querido, minha querida, que você saiba que essa não é uma guerra religiosa. Não é uma guerra do islamismo contra o judaísmo. Quem pensa assim está totalmente equivocado. Há convivência de paz entre o Islã e o judaísmo. Há convivência de paz no aspecto religioso. Até mesmo dentro de Israel existem então bairros muçulmanos e bairros judeus. Existem sinagogas, como também existem mesquitas, e há uma relação de amizade e paz com o povo comum. Então, essa não é uma guerra religiosa, de forma alguma. Também não é uma guerra, como alguns pensam, que é a briga por um espaço que talvez tenha ali, então, uma riqueza petrolífera. Aquela região não tem petróleo. Não é uma guerra em busca do petróleo. Não é isso que está acontecendo lá. Também eu quero que se entenda que não se trata de uma guerra dos palestinos contra os israelenses e nem dos israelenses contra os palestinos. Não é isso que está acontecendo ali. Embora os palestinos precisem de seu Estado, precisem da formação ali do seu Estado, mas não é isso que está acontecendo. A partir do momento em que o Hamas assume a faixa de Gaza, o Hamas, juntamente com a autoridade palestina, se eles estivessem em harmonia, eles já teriam condições de fazer alguma proposta de um Estado ali na Palestina. Mas não é esse o interesse do Hamas, de então fazer um Estado palestino. E a população palestina também sofre em decorrência da forma como o Hamas lida com essa situação. Então não se trata também de uma guerra para a formação do Estado palestino. É uma guerra de terror. É uma guerra terrorista porque o Hamas não quer mais a existência de Israel. E acha que a única forma de existir um Estado palestino é destruindo o Estado de Israel. E aí, queridos, nós vamos levar em consideração que essa forma de analisar as coisas, essa forma de ver as coisas, numa conjuntura política, é algo extremado, é realmente terrorismo. Nós não podemos aceitar que para a existência de um povo, o outro povo tenha que ser destruído. Então isso não deve existir. Por isso, os palestinos não estão querendo isso. Não é esse o desejo dos palestinos. É importante que a gente saiba o que não é essa guerra. O que é de fato essa guerra? Bem, essa guerra é a guerra dos extremos. Sabe-se que países do Oriente Médio, que têm inimizade à distância como contra Israel, financia o Hamas. E chega até lá armas, chega até lá, então, toda a sua estrutura de equipamento para, então, fazer o ataque contra Israel. E essa estrutura, dentro de uma conjuntura política que está ali organizada,
ela, na realidade, impede que haja uma relação amigável, que haja uma relação para se tratar a paz. Então, queridos, o conflito que está acontecendo agora em Israel é um conflito entre uma organização armada, que nós podemos dizer que é uma organização armada com objetivo de terrorismo, contra o Estado de Israel. E nesse meio aí sofrem os palestinos, que não se sentem representados por esse grupo, e sofrem também os israelenses, porque não têm condições de viver em paz na sua pátria. Então é necessário uma intervenção da comunidade internacional para dar um fim completo nessa situação de guerra, nessa situação de insegurança e instabilidade que ocorre vez por outra na região da Palestina. É necessário uma intervenção internacional. Bem, esse é o ponto. A guerra foi deflagrada por um ataque do Hamas contra Israel no dia 7 de outubro. Israel responde contra-atacando a Palestina, onde está a parte da Palestina, a faixa de Gaza, onde está instalado o Hamas. Mas não é uma guerra comum. Vai ser uma guerra muito complexa, vai ser uma guerra muito difícil. Porque é uma guerra entre dois estados organizados. Existe um lugar onde está ali as bases militares, existe um lugar onde está ali as forças militares, que então numa guerra se deflagra então um ataque contra o outro, então se ataca pontos militares e não se ataca pontos civis. Mas numa guerra contra uma organização armada que não é um exército tradicional, não é um exército oficialmente falando, mas então um exército tipo de guerrilha, esse tipo de guerra é uma guerra muito difícil, porque eles se misturam entre os povos e as pessoas daquela região, elas servem às vezes como escudo ou até como fortaleza para que eles não sejam contra-atacados. Então é muito difícil essa guerra está começando agora, mas é uma guerra que tem tudo para ser uma guerra muito sangrenta, que tenha muitos inocentes que sofram, e que é muito difícil de que seja resolvido por esse caminho de uma guerra frontal, como Israel está ali correspondendo a um contra-ataque. Primeiro precisamos entender que, como o Hamas está espalhado no meio do povo, e o Hamas pode estar em qualquer lugar, não só ali na faixa de Gaza, mas o Hamas pode estar em qualquer lugar, assim como os líderes principais do Hamas, nós temos certeza que não estão ali. Então é muito difícil essa guerra que Israel está então se propondo a fazer. O que fazer? Qual seria a solução? Nós não temos essa solução. Por enquanto, a melhor coisa a fazer é orar pela paz na Palestina, orar pela paz em Israel, orar para que o número de pessoas prejudicadas e mortas não seja tão grande. Essa é a melhor coisa a fazer por enquanto, tá? Mas aí podemos pensar em consequências. Quais seriam as consequências dessa guerra? Acredito que a primeira consequência dessa guerra talvez seria uma consequência interna. A instabilidade em Israel. Por quê? Porque houve uma falha de segurança para que acontecesse então um ataque terrorista no dia 7 de outubro, houve uma falha de segurança. Então há uma instabilidade governamental em Israel. Primeira consequência disso. A consequência mais inevitável de tudo isso é a perda de milhares de vidas. É o que ninguém está querendo, mas é o que de fato já começou a acontecer e poderá acontecer com o decorrer dos dias. Bem, outra consequência, pode haver então ali uma mudança na estrutura geográfica. Talvez Israel passe a dominar aquele território, talvez o Egito passe a dominar aquele território. Aquele território não pode ficar mais na mão dos terroristas. Essa é uma outra consequência. Ou talvez até uma organização internacional dominar aquele território.
Alguma providência precisa ser tomada. Outra consequência, se a guerra se alastrar e se Israel responder esse ataque terrorista com uma mão muito pesada, pode ocorrer de que estrague-se então aquilo que vinha sendo costurado pelo ministro Benjamin Netanyahu, que era então os acordos de Abraão, que eram os acordos de paz. Inclusive já estava próximo de ser consumado com a Arábia Saudita. Então isso pode comprometer esses acordos. E comprometendo esses acordos, países mais extremos como o Irã irão, na realidade, sair ganhando nessas questões geopolíticas. E isso pode fazer com que o conflito se torne ainda maior. A entrada de outros países no conflito, de forma direta contra Israel, poderia ser uma possibilidade, mas espera-se que não aconteça. Por isso, então, os Estados Unidos, a Inglaterra, já então colocam lá seus porta-aviões, colocam então lá a sua presença para evitar um conflito ainda maior. Mas muitas consequências podem realmente acontecer ali naquela região. Por enquanto, a pior consequência é a consequência de vidas, muitas perdas de vidas. Por isso precisamos estar atentos. Hoje eu vou ficar por aqui no meu comentário e pedir a vocês que orem por Israel. Ainda não é o fim. Jesus falou que haveria guerra e rumores de guerra, mas isso não é o fim. Mas orem pela paz de Israel, orem pela paz dos palestinos, que tanto de um lado como de outro se encontre então solução e que não haja perda de tantas vidas. Esse então é o meu pedido para vocês. Que Deus abençoe, que Deus esteja com vocês. Estamos aqui então para continuar e para interceder pela paz de Israel, pela paz na Palestina, pela paz no Oriente Médio. Que Deus nos abençoe.